Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, hoje e sempre. Como falamos todos os domingos, que vocês nos permitam adentrar em vossos lares para levar a palavra do Evangelho do Cristo. Sejamos merecedores dessa palavra. Um dia especial que se comemora o Dia dos Pais. Que todos sejam agraciados com o Evangelho do Cristo. Mesmo aqueles que partiram e aqueles que estão junto conosco, que sejam abençoados. Falando em partida e aqueles que estão conosco, nós temos tempo para Deus, para falar das nossas saudades, falar das nossas dificuldades, saudades daqueles que partiram, saudades do nosso passado, de coisas boas. Nós temos tempo. Nós temos tempo de falar com Deus para agradecê-lo? Ou temos tempo para falar com Deus para reclamar? Qual das duas opções? É muito certeiro dizer que nós temos tempo para reclamar. E muitas vezes não encontramos tempo para falar com Deus. Hoje, outro dia eu estava dizendo de 300 segundos para Deus nós não temos. Imagine 900 segundos, que perfaz-se 15 minutos de parar para uma reflexão juntos, para ler o Evangelho, para reunir a família. Interessante, né? Tem até uma história que dizia assim, os pais religiosos, espíritas, faziam o seu evangelho todos os domingos, nesse horário. E convidavam os filhos, os 3 filhos, que iam dormir tarde, já eram universitários, acordavam mais tarde, e sempre dizia, filhos, vamos participar conosco do evangelho do domingo? Nós vamos ler uma passagem de uma parábola para falar com Deus. Ah, pai, estou cansado. A semana foi exaustiva. Tive que estudar muito, tive outros compromissos. Deixe para lá, podem fazer vocês. E os pais se recolhiam no seu quarto, faziam a prece, como é comum nos evangelhos, fazer a prece, abrir ao acaso o Evangelho ou ler mensagem, parábola por parábola, até o final do Evangelho, depois recomeçar tudo de novo. Então eles tinham o hábito de ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, terminar aquele capítulo e começar o outro. Então todos os evangelhos eram assim, desde a juventude das crianças, como eles diziam. Terminando o evangelho, os filhos acordavam a tomar o café da manhã, e os pais felizes, e aquilo começou a incomodar os jovens. Por que eles estão tão felizes? Eles não têm a mesma exaustão que nós? Não têm as mesmas preocupações? Talvez eles até tenham mais preocupações, mas sempre estão felizes. No domingo ficam mais felizes ainda quando conversam com Deus. Mas tá bom. Aquilo foi intrigando a cada um dos jovens. No outro domingo, um dos jovens acordou um pouco antes e os pais já estavam se fechando a porta para fazer a prece inicial, deixar o copo com água. E bateu um dos filhos. Pai, posso participar deste evangelho? Aí os pais, claro que sim. E coincidentemente, naquele dia, eles leram o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E uma das filhas ficou emocionada e disse, como é simples perdoar. Como as pessoas têm tantas dificuldades como eu para perdoar.
os pais sorriram, comentaram a passagem bíblica de Mateus e terminaram. Já estava a mesa posta do café, os outros dois desceram e os três estavam comentando sobre o perdão, sobre o Evangelho, sobre os 900 segundos que eles haviam comentado no Evangelho, que o Evangelho deles demorava 15 minutos a 20, a prece inicial, a prece final. Eles comentavam sobre as dificuldades da semana, as exaustões, sobre a desarmonia do trabalho e a harmonia que eles provocavam com as atitudes que eles tinham. Então o Evangelho foi sobre o perdão. E estavam sorrindo, os outros dois ficaram também intrigados. E no outro domingo, os pais, mais aquela filha, 9 horas já estavam lá na prece inicial, como é comum. Aí eles iam começar a prece, bateram na porta. Os outros dois diziam: nós também queremos participar, porque vocês estavam tão felizes a semana passada, nós queremos entender por que vocês estavam felizes. E aí, coincidentemente, eles voltaram ao capítulo anterior, que dizia sobre a mansietude e a afabilidade, e leram sobre a paciência. E no capítulo 9 fala exatamente sobre a paciência. E trocaram ideias sobre o que era a paciência. Como o capítulo diz, nós recebemos 1000 alfinetadas por dia. E o que nos pede a resignação, nos pede o sacrifício, nos pede mais tempo para estar com Deus nas nossas aflições, no nosso compromisso diário. Foi falado muito sobre a paciência. O que é as alfinetadas, ou seja, os nãos da vida que nós recebemos todos os dias. E como é tão difícil participar, que todos estejam juntos no Evangelho. E na fala, um dos filhos disse: papai e mamãe, vocês são extremamente pacienciosos conosco. Agora nós estamos entendendo por que todos os domingos, às 9 horas da manhã, faça sol, faça chuva, nos passeios ou não, vocês param para orar. Agora nós entendemos. Entendemos um pouco hoje do que foi a paciência de Jesus para conosco. O que o Pai maior se preocupa tanto conosco. Ele nos perdoa, Ele tem tanta paciência conosco. E nós não temos paciência na faculdade, no nosso trabalho. E nós entramos naquela roda viva da ansiedade e esquecemos que poderíamos parar, como os senhores fazem todos os domingos. E ali se foi, comentários, e aí pediram para fazer a oração, os pais, para encerrar. E terminou, e a mesa já estava posta. E aí, entre eles, entre a família, disseram: papai, mamãe, nós poderemos participar do Evangelho semana que vem? Os pais sorriram e disseram: claro que sim, claro que sim. E disse aos filhos: veja bem, meus filhos, o Evangelho, o primeiro dos Evangelhos, começou numa manjedoura, com os pastores se achegando e os animais ao redor, recebendo Cristo, e se promulgou para os lares. E essa simplicidade cria harmonia,
entre toda a família. Ou seja, o Evangelho começa-se no lar. Não são para grandes multidões. Se vocês aprendem a ter tempo para Deus, como nós tivemos hoje, e nesses 900 segundos que todos os domingos, e não é regra, pode ser um pouco mais ou até um pouco menos, dependendo da lição que nos foi contemplada, é aí que nós criamos a paciência em nós, desejamos o bem ao nosso semelhante e seguimos o caminho do guia do Evangelho, que é Jesus. E Ele, quando entra em nossos lares íntimos e no nosso lar, Ele provoca a harmonia para que sejamos melhores. E é o que Ele nos fez hoje. Quantas semanas, quantos anos convidamos vocês. E hoje, na lição da paciência, vocês descobriram que não tinham paciência para falar de Deus. E já nesse domingo, espero que no próximo, vocês nos contemplem para estarmos todos juntos para o Evangelho do Cristo. Então está aí o convite para que sejamos melhores, mesmo aqueles pais unidos não exigiram nada dos filhos. Em algum momento a disciplina era necessária, que havia o respeito, eles se adentraram à nova casa que foi mostrada, a casa do Pai. Então, o convite é feito a todos nós que tenhamos, no mínimo, esses 900 segundos para o Evangelho do Cristo, para que tenhamos paz, harmonia em nossas vidas, para que sejamos melhores, para que não estejamos na maledicência, no julgamento, que tenhamos mais paz. Então, convido a todos, nesse dia especial do Dia dos Pais, a compartilhar o nosso Evangelho a muitas famílias. Porque o Evangelho, as primeiras pregações, não foram para multidões, e sim para os animais, com os pastores que lá estavam. O Evangelho começa dentro do nosso lar, para expandirmos a muitos. E que nos redescobramos esse tempo para Jesus. Nunca diga não a Ele, nunca diga não a Deus. Um Pai paciencioso, que sempre está nos aguardando. Multiplique esse Evangelho, compartilhe com muitos. Dê o seu joinha. E Evangelho é isto. Onde estiver um ou mais pessoas, Jesus estará presente. E Ele está conosco. Mesmo que você tenha dificuldade, mesmo que você diga, eu só faço um Evangelho sozinho. Não, você nunca vai estar sozinho. Estará com os seus amigos espirituais, estará com os anjos guardiões, estará também com os seus desafetos, que vão te ouvir e vão entender a sua mudança. Os seus desafetos, ouvindo o Evangelho com você, estarão melhorando. Convide os seus, convide a sua família para participar do Evangelho do Cristo. Deixe a água fluidificando, deixe as bênçãos dentro do seu lar, para que você inicie uma ótima semana. E que Deus sempre esteja em vosso coração.
não machuquemos. Os 900 segundos já foram cumpridos. Tenha tempo para Deus. O ócio da vida faz mal, muito mal. Convide a todos para o Evangelho do Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia.